tarde. A violência em São Paulo. A polícia procura um dos suspeitos do assassinato de 2 passageiros de ônibus num arrastão à luz do dia. Uma das vítimas era um policial que tentou impedir o assalto. A outra, um advogado de 24 anos que tinha acabado de receber a licença da OAB. 6 pessoas foram baleadas. Minas Gerais. Termina hoje o prazo para que os responsáveis fechem acordo de reparação de bens na tragédia em Mariana. Nossos repórteres visitam Bento Rodrigues, o distrito que foi isolado depois do vazamento de lama e minério. O ex-ministro da Justiça, Osmar Serralho, afirma que o senador Aécio Neves, do PSDB, tentou interferir na Operação Lava Jato. O governo sírio bombardeia redutos do Estado Islâmico perto de Damasco. E o grupo terrorista ETA faz um pedido de desculpas inédito pelas mortes de inocentes na Espanha. O Jornal Hoje está começando. A polícia de São Paulo tenta esclarecer o assalto a um ônibus ontem à luz do dia, que terminou com a morte de 2 passageiros. 3 suspeitos estão detidos, como mostra o repórter Filipe Mancuso. O ônibus 8330 da empresa Metra passou amanhã na garagem nesta sexta-feira. Foi nesse ônibus articulado que aconteceu um arrastão ontem à tarde. O ônibus que fazia a linha 288 saiu do terminal Jabaquara, na zona sul de São Paulo, com destino ao terminal Ferrazópolis, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Segundo o depoimento do motorista à polícia, faltavam 20 minutos para as 4 da tarde quando o ônibus chegou na parada divisa, limite entre as cidades de São Paulo e Diadema. Foi aí que 2 homens entraram pela porta da frente. Um deles tirou uma arma da mochila e anunciou o assalto, enquanto o outro foi para a parte de trás do ônibus. O motorista contou que ouviu uma mulher discutindo com os bandidos. Outra testemunha contou que o cabo Elton Ricardo Cunha, que estava à paisana, tentou dominar o bandido dando uma gravata nele. O policial acabou levando 5 tiros. As testemunhas que já prestaram depoimento disseram que quando os tiros começaram, se abaixaram na tentativa de se proteger. O motorista contou que ouviu vários disparos. Logo depois, um dos assaltantes mandou ele abrir a porta do ônibus. Ele abriu. O bandido desceu correndo e fugiu. Nesse momento, o motorista se virou para trás e percebeu que havia várias pessoas feridas. Essas imagens, feitas logo depois do tiroteio, mostram o desespero de quem estava por perto. 7 pessoas ficaram feridas. Um dos bandidos, o policial militar e um passageiro morreram. 2 mulheres e um homem foram atingidos pelos disparos e o motorista ficou ferido por estilhaços. Ontem mesmo, 2 suspeitos foram detidos pela polícia. Um estava correndo perto do local onde tudo aconteceu e o outro foi localizado na casa onde mora porque o bandido morto estava com um bilhete de ônibus dele. E ele disse que é vizinho desse indivíduo, que é amigo dele, que havia emprestado o bilhete para que ele utilizasse na data de hoje. Somente isso. Hoje cedo, uma denúncia anônima levou a polícia a um terceiro suspeito. Ele foi detido na casa dele em Diadema. Lá, os investigadores encontraram uma camiseta manchada de sangue. Os 3 homens, que são tratados como averiguados pela polícia, passaram a manhã prestando depoimento. Damião Barbosa, que foi morto ontem dentro do ônibus, já foi reconhecido por testemunhas como sendo um dos assaltantes. Agora há pouco, os suspeitos foram levados para uma outra delegacia onde o caso será investigado. Durante a tarde, a polícia deve ouvir mais testemunhas para tentar descobrir a identidade do segundo assaltante. Como nós vimos, 2 passageiros morreram nesse tiroteio, um policial militar e um advogado que tinha acabado de receber a licença para exercer a profissão. A reportagem é de Renata Ribeiro. Até quando nós vamos enterrar nossos filhos aqui? Até quando nós vamos enterrar nossos filhos? Vocês, até quando nós vamos enterrar nossos filhos? O Eduardo acabou de reconhecer o corpo do filho de 24 anos, mas ainda é difícil para ele aceitar que o menino dele morreu.
Felipe Fuschi Amaro era advogado. Tinha acabado de receber a licença da OAB para trabalhar. Na troca de tiros dentro do ônibus, foi atingido no tórax. Foi socorrido, levado para o Hospital Saboia, mas não resistiu. Outro passageiro do ônibus também morreu, o policial militar Elton Ricardo Cunha. O Elton, cabo da PM, estava a 9 minutos de casa quando os bandidos começaram o arrastão que terminou nesse ponto do corredor de ônibus. Ele acabou levando 5 tiros, 2 na cabeça, 1 em cada mão e 1 no abdômen. Chegou a ser levado para o hospital, mas morreu. O cabo Elton é um policial já experiente, já com 10 anos de polícia, um policial muito próximo dos seus colegas, que dedicou a vida toda, inclusive com o sacrifício da própria vida, pela causa da Polícia Militar. O motorista do ônibus e 3 passageiros ficaram feridos. A aposentada Neuza Maria do Prado Reis, de 58 anos, levou 2 tiros. Um pegou de raspão na barriga e outro acertou o ombro. Segundo uma irmã de Dona Neuza, ela está consciente, conversando com a família. Ela mora na capital paulista e estava indo para Diadema, na região metropolitana, visitar uma sobrinha. Na hora do tiroteio, a Neuza estava falando com a irmã ao telefone. A irmã, que não quis mostrar o rosto, contou o que ouviu. Eu escutei, passa, e em seguida já escutei 5 tiros. Aí eu fiquei, alô, 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 o telefone dela mudo. Aí eu peguei e fiquei quieta, fiquei escutando as pessoas falarem. Socorre ele que ele tá mais grave, socorre ele que ele tá mais grave. Romila Alves Bezerra levou um tiro no ombro. Emerson Santos, de 22 anos, foi atingido de raspão no braço. E o motorista do ônibus, Moisés Coelho Arruda, foi ferido na cabeça por estilhaços de vidro. Um dos suspeitos de participar do arrastão levou 2 tiros no tórax e morreu. Damião Barbosa Souza foi encontrado próximo ao ônibus, junto com um revólver calibre 38. Até quando? A gente não conseguiu informação sobre o estado de saúde da vítima, Romila Alves Bezerra. Numa estrada do interior de São Paulo, a Polícia Rodoviária apreendeu armas e munições. A apreensão foi na rodovia que liga o centro-oeste de São Paulo ao norte do Paraná. Dentro do carro havia 2 cilindros com 19 mil munições de vários calibres, 2 pistolas, 6 carregadores de pistola e um adaptador para submetralhadora. Segundo a polícia, a carga tinha como destino o Rio e São Paulo. A polícia não divulgou o nome do motorista que foi preso em flagrante por porte ilegal de arma. Hoje, os assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes completam 37 dias. Hoje de manhã, deputados federais da comissão externa, criada para acompanhar as investigações do caso, se reuniram com representantes de movimentos sociais e com a Defensoria Pública na sede da OAB no Rio. A intenção do encontro é trocar informações e cobrar rapidez nas investigações para que o crime não fique sem resposta. Olha, o Disque Denúncia já recebeu 104 denúncias aí sobre o caso. Quem tiver informação pode ligar para o DDD 21, telefone 2253-1177. Você também pode usar o WhatsApp 98849-6099, também DDD 21. O anonimato é garantido. Termina hoje às 19h o prazo para o Ministério Público Federal, a Samarco e as acionistas Vale e BHP fecharem um acordo sobre as ações que serão feitas para reparar os danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Minas Gerais, há quase 2 anos e meio. Se o acordo não sair, a ação movida pelo Ministério Público, que exige o pagamento de 155 bilhões de reais de indenização e que estava suspensa pela Justiça Federal, vai ser reaberta. Dos 40 milhões de metros cúbicos de lama que vazaram da barragem, apenas 1.300.000 foram retirados. A área mais afetada, o distrito de Bento Rodrigues, se tornou um povoado fantasma. A gente vai ver agora com os repórteres Edmilson Vieira e Larissa Carvalho. Já passou tempo demais. O que mais importa já se foi.
2 anos se passou, nada foi feito. A gente vem na alegria, né? Na esperança de ver alguma coisa mudada. Bento Rodrigues hoje parece uma fotografia antiga, amarelada. É como se o tempo tivesse parado na época do desastre. A casa da Dona Paula ficou com lama até a metade da parede e assim está até hoje. No bar, a mesa de totó, arrastada pelos rejeitos, ainda está presa na porta. E deste sobrado da rua principal, ficaram ruínas que ainda resistem. Cada canto do que era a vila teima em relembrar a tragédia. O sofá que foi arremessado para o telhado pela lama, o carrinho largado às pressas na brincadeira interrompida. No dia 5 de novembro de 2015, uma barragem da Samarco arrebentou e o rejeito de minério misturado à lama devastou comunidades, matas, rios. Por que vocês vêm aqui? Porque dá saudade, né? Igual dá depressão você ficar em casa. Paulo e Eliana agora vivem em Mariana, em casas alugadas pela Samarco para os desabrigados. Toda semana, eles voltam a Bento e passam horas aqui. A gente era acostumado aqui a sair, andar, livre, ir na chácara, ver comer alguma fruta colhida na hora. Para alguns moradores, até lembrança tá difícil guardar. As ruínas, várias, já desapareceram. É que o que a lama deixou de pé aqui em Bento Rodrigues, agora está sendo coberto pelo mato. A casa do seu Zezinho era assim. Depois de arrasada pela lama, se transformou nisso. Agora, sumiu da paisagem. Vou descer aqui no meio do mato, um pouquinho, só para ver se eu consigo ver ao menos a parede onde que eu morei 60 anos. Nem ruína não consegue ver mais. O que o senhor está sentindo com isso? Terrível. Contrariado, terrível e dá uma tristeza imensa no coração da gente. A grama foi plantada para impedir que a chuva leve para os rios os rejeitos da barragem que tomaram conta das ruas e casas. A vegetação agora cobre o que sobrou da escola, destruída pela onda de lama. É difícil também olhar o que era o ponto de encontro da vila e agora é isso. Aquele galpão está no lugar da igreja centenária, foi construído para tentar proteger o que sobrou, as antigas ruínas. Esse barranco, que de repente aparece no cenário da antiga pracinha, na verdade é lama. Aquela lama que logo depois do desastre invadiu as ruas de Bento e foi retirada para que os moradores pudessem pelo menos caminhar aqui pelas ruas da vila. É que eles não desistem, se reúnem sempre para festas, celebrações, sem saber o que será do velho Bento. Esse uso futuro ele vai ser definido pela própria população atingida, né? O que mais se fala que ali seria um parque natural e um núcleo de uma memorial, né? A tragédia, né? A construção de uma nova Bento Rodrigues em outra área continua apenas uma promessa. Existe uma expectativa já que passe de 2019. Para eles terem uma nova vila. Para que realmente a vila esteja totalmente implantada. Vai passando o tempo, a gente vai perdendo a esperança. A Fundação Renova disse por nota que a construção de um novo distrito de Bento Rodrigues depende de licenças que ainda não saíram. O IBAMA já aplicou multas por danos ambientais que somam mais de 340 milhões de reais. A Samarco recorreu e nenhuma multa foi paga ainda. Das 36 multas aplicadas pelo governo de Minas Gerais, uma está sendo paga em 60 parcelas. As outras estão em fase de recurso. 19 pessoas morreram nessa que foi a maior tragédia ambiental do Brasil. Um processo criminal tramita na Justiça para investigar de quem é a culpa pelas mortes. O processo está na fase de ouvir as testemunhas. 21 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público Federal por homicídio qualificado com dolo eventual. A decisão da Comissão Europeia anunciada ontem de barrar a importação de carne e de frango de 20 frigoríficos brasileiros está deixando produtores e trabalhadores preocupados. Veja na reportagem de Cícero Bittencourt em Toledo, no Paraná. O setor frigorífico emprega mais de 4 milhões de pessoas em todo o país. Uma delas é o seu Adair, que mora no interior do Paraná, o estado que mais produz frango no Brasil. A notícia do embargo deixou o produtor preocupado com a futura queda nas vendas. Daí, como é que você vai pagar um funcionário sabendo que você não tem remuneração adequada?
acarreta em todo mundo isso aí. Das 20 unidades de produção proibidas de exportar para a União Europeia, 12 pertencem à BRF, dona de marcas como Perdigão e Sadia. Em março, depois da terceira fase da Operação Carne Fraca, o Ministério da Agricultura suspendeu 10 unidades da empresa de exportar para a Europa. Desde então, a companhia estava tomando medidas para se adequar a um menor volume de exportações. A BRF já anunciou férias coletivas em julho para 2.000 funcionários que trabalham na linha de abate de aves aqui em Toledo, no interior do Paraná. A empresa confirmou que vai dar férias coletivas também nas unidades de Carambeí, no Paraná, e Capinzal, em Santa Catarina. A medida também vai ser estendida para mais de 2.000 funcionários em Rio Verde, Goiás, no mês que vem. O Edivaldo não esconde o medo de ficar desempregado. Vai prejudicar praticamente a cidade toda, né? Tem muitas pessoas que têm compromisso para pagar, né? Contas a pagar. Deixa muitas pessoas preocupadas com isso. As autoridades europeias afirmaram que o embargo foi motivado por deficiências detectadas no sistema de controle oficial brasileiro. O Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo. A União Europeia é o nosso terceiro maior comprador em volume de dinheiro, ficando atrás apenas da Arábia Saudita e do Japão. Com a decisão anunciada ontem em Bruxelas, a Associação Brasileira de Proteína Animal estima um prejuízo de 300 milhões de dólares por ano, o equivalente a R$1 bilhão. A BRF afirmou em nota que a decisão da Comissão Europeia não foi baseada em questões sanitárias, mas em motivações políticas e de proteção do mercado europeu, e que a empresa não teve chance de ser ouvida. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, também defendeu ontem que não se trata de uma questão de saúde, mas comercial. O ministro disse ainda que o Brasil vai entrar com uma reclamação na Organização Mundial do Comércio. O Supremo Tribunal Federal decidiu que condenados pelas turmas podem recorrer ao plenário se tiverem 2 votos favoráveis à absolvição. A decisão foi tomada ontem, quando também ficou definido que o deputado afastado Paulo Maluf, do Progressistas, vai continuar em prisão domiciliar quando tiver alta do hospital onde está internado. A reportagem é de Joconda Brasil. O que trouxe o debate para o plenário do Supremo foi um caso concreto, um questionamento feito pela defesa do deputado afastado Paulo Maluf, do Progressistas. A defesa apresentou embargos infringentes contra a condenação de Maluf pela primeira turma do STF em maio do ano passado, argumentando que a condenação não teria sido unânime, já que o ministro Marco Aurélio votou na ocasião pela prescrição do caso. Em dezembro, o relator da ação, o ministro Edson Fachin, negou os embargos. Para o ministro, o voto de Marco Aurélio não era pela absolvição de Maluf. Com esse entendimento, Fachin determinou a execução imediata da pena e o deputado, condenado a 7 anos e 9 meses de prisão por lavagem de dinheiro, foi levado para a cadeia. Ontem, o plenário concluiu o julgamento que havia começado na véspera e que tomou uma dimensão maior. Enquanto analisavam o caso concreto, o de Maluf, os ministros também se manifestaram de forma mais abrangente, considerando o lado abstrato do tema. Se um réu condenado por uma turma de forma não unânime teria direito ou não a apresentar os embargos e em que condições isso poderia ser feito. O STF decidiu que um condenado tem direito de recorrer ao plenário com embargos infringentes quando tiver pelo menos 2 votos dissonantes pela absolvição. Como Maluf teve apenas 1 voto a favor dele na primeira turma e não 2, como ficou estabelecido, o Supremo negou a ele o direito de apresentar o recurso no plenário. O julgamento estava empatado em 5-5. O voto decisivo foi da presidente do STF, ministra Carmen Lúcia. Adotando como cabíveis os embargos infringentes nas turmas, tenho para mim que há necessidade de acatamento deste requisito, tanto do número mínimo de votos absolutórios, que, portanto, leva à exigência desses 2 votos, e ainda que se tenha, neste caso, absolvição de mérito no sentido próprio e não valendo, portanto, outros requisitos.
Com a derrota no recurso dos embargos infringentes, o julgamento de Maluf foi considerado transitado em julgado, o que significa que ele deve cumprir a pena. Maluf está em prisão domiciliar desde março, por força de um habeas corpus concedido pelo ministro Dias Toffoli. Na ocasião, Toffoli alegou razões humanitárias em decorrência do agravamento do estado de saúde do deputado. A defesa queria a manutenção de Maluf em casa. Ao abrir essa discussão, o ministro Edson Fachin, que havia determinado a prisão de Maluf, adotou o mesmo entendimento de Toffoli e indicou que concederia, por razões humanitárias, a prisão domiciliar de ofício, por iniciativa própria. Estou, tendo em vista a decisão tomada, acolhendo a análise que o ministro Dias Toffoli fez sobre as circunstâncias que o levaram a deferir em caráter humanitário a ordem, e mesmo sem ter havido pedido dirigido a esse relator, eu estou deferindo. Por isso, utilizei a expressão de ofício. O ministro Gilmar Mendes entendeu que essa era uma oportunidade de discutir uma questão importante. Pode um ministro derrubar sozinho a decisão de outro? Toffoli afirma que não fez isso ao mandar Maluf para casa, uma vez que sua decisão de conceder a domiciliar foi baseada em fatos novos, que não estavam presentes quando Fachin determinou a ida de Maluf para a prisão. Mesmo assim, leu seu voto integralmente, analisando situações excepcionalíssimas em que um ministro poderia sim derrubar a decisão de outro. Mas outros ministros, como Marco Aurélio Mello e Luiz Fux, afirmaram que não era o caso de usar um HC que já até havia perdido o objeto para levar a debate uma questão tão delicada. Fux citou uma súmula que define esta jurisprudência. Isso até então ficou adstrito à regra da súmula 606. Eu confesso que eu não estou preparado para esse debate que vai ser travado, digamos assim, incidente, tanto num habeas corpus que se discutia determinados atos de coação. Isso é uma revogação da súmula 606. Nós precisamos debater isso com bastante cuidado, porque isso é, vamos dizer assim, num sentido mais coloquial e dentro da própria urbanidade que deve nortear os nossos debates, pode criar alguns desconfortos institucionais aqui. Fachin encerrou a discussão ao conceder a prisão domiciliar de ofício dentro da própria ação. Dessa forma, o pedido da defesa não precisou mais ser analisado. O deputado Osmar Serralho, do Progressistas, afirmou que quando era ministro da Justiça do governo Temer, no ano passado, sofreu pressões dos senadores Aécio Neves, do PSDB, e Renan Calheiros, do MDB. A reportagem é de Camila Bonfim. O ex-ministro da Justiça e deputado federal Osmar Serralho, do Progressistas, afirmou que Aécio tentou alterar o curso de investigações na Lava Jato. A informação foi revelada pela coluna da jornalista Lídia Medeiros, do jornal O Globo. A coluna entrevistou o deputado e perguntou de que forma ele foi pressionado por Aécio. Ele disse que quando for chamado a falar sobre isso como testemunha, ele vai dizer. Na última terça-feira, enquanto o Supremo decidia que Aécio se tornaria réu por causa das acusações feitas por delatores do grupo JF, o deputado fez um discurso no plenário da Câmara. Sem mencionar diretamente o nome de Aécio Neves, Serralho falou sobre pressões que teria recebido do senador Tucano para aceitar a indicação de um delegado escolhido pelo senador. Nessa época, Osmar Serralho era ministro da Justiça, a quem a Polícia Federal era subordinada. Quem já foi candidato a presidente da República e que foi colhido em ligação telefônica com o acusado Joesley Batista, em que demonstravam revolta com minha conduta, quando ministro da Justiça, por me recusar a ceder às suas pressões, objetivando a indicação de delegado da Polícia Federal de sua preferência para investigar suas ações delituosas. Serralho também falou, sem dar detalhes, que sofreu o mesmo tipo de pressão do senador Renan Calheiros, do MDB. Pressões semelhantes advieram do senador Renan Calheiros, ex-presidente do Congresso Nacional, multi-investigado pela Polícia Federal. Por aí já se descortinam algumas das razões de alto nível político-partidário que instabilizaram minha permanência na pasta. Osmar Serralho deixou o Ministério da Justiça em maio do ano passado. Não ficou nem 3 meses no cargo. Em diálogo gravado por Joesley Batista, Aécio falou da insatisfação com Serralho por ele não controlar a PF e a Lava Jato.
A partir dessas conversas e de depoimentos da delação de executivos da JF, o Supremo aceitou a denúncia e transformou Aécio Neves em réu por corrupção passiva e obstrução de justiça. A partir de agora começa a primeira fase do processo: colher provas e depoimentos. Aécio ainda responde a outros 8 inquéritos no Supremo. Em nota, a defesa de Aécio Neves disse que o senador jamais tentou interferir na nomeação de delegados para a condução de qualquer inquérito, que essa questão é afeita exclusivamente à Polícia Federal. A nota da defesa afirma ainda que todas as conversas que Aécio teve sobre o tema foram para mostrar inconformismo com inquéritos abertos, segundo a nota, sem qualquer base fática e com a demora para a conclusão deles. Sobre os termos inadequados usados para se referir ao então ministro da Justiça na conversa com Joesley Batista, a nota afirma que o senador telefonou para Osmar Serralho na época para se desculpar. A defesa do senador reafirmou que não houve nenhuma atitude imprópria de Aécio e que lamenta que isso possa ter sido entendido de forma diversa. Em nota, Renan Calheiros disse que não se prestaria a falar com Osmar Serralho e que virou oposição ao governo Temer justamente quando ele assumiu o ministério. A nota diz que jamais se relacionou com esse grupo político. O presidente Michel Temer viaja agora à tarde aqui para São Paulo e sem previsão de agenda oficial. Sobre esse assunto, a gente conversa então com a Andréia Sadi, que também está aqui em São Paulo, né, Andréia? Boa tarde para você. Bom, essa viagem também, além da viagem do presidente aqui para São Paulo, também está previsto um pronunciamento dele hoje, né? Isso, Sandra, você viu, eu vim te fazer companhia. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Está prevista, sim, essa viagem do presidente Michel Temer hoje aqui para a capital paulista, porque o presidente Michel Temer, quando viaja para cá, costuma se encontrar com seus advogados. Ele está de olho naquela investigação dos portos, o inquérito dos portos que corre lá no Supremo Tribunal Federal. E o presidente Michel Temer já trabalha com a informação de que a Polícia Federal vai pedir ao Supremo, na semana que vem, a prorrogação dessas investigações. Isso porque os investigadores querem mais tempo para analisar aquele material da Operação Scala, que aconteceu em março e prendeu amigos do presidente Michel Temer. Então, hoje tem essa previsão, essa expectativa aqui em São Paulo desse encontro com os advogados do presidente para traçar uma estratégia jurídica. Ainda hoje, o presidente Michel Temer vai fazer um pronunciamento em que ele vai aproveitar para dar um recado sobre as críticas ao governo dele. Sandra. Ok, André. Então passa aqui na redação para dar um oi para todo mundo. Obrigada, boa tarde para você. Forças do governo sírio bombardearam áreas nos arredores de Damasco. Segundo a TV estatal síria, aviões do exército lançaram bombas nas regiões de Hajar al-Aswad e também no campo de Yarmouk, regiões controladas pelos terroristas do Estado Islâmico. No leste do país, perto da fronteira com o Iraque, a Força Aérea Iraquiana também atacou militantes do grupo. Segundo um comunicado do governo iraquiano, a presença do Estado Islâmico na fronteira é uma ameaça ao país. Pela quarta sexta-feira seguida, manifestantes entraram em confronto com tropas israelenses na faixa de Gaza. 2 pessoas morreram e há mais de 90 feridos. Cerca de 3.000 pessoas estão protestando hoje em 5 pontos ao longo da fronteira da faixa de Gaza com Israel. Os protestos foram convocados pelo grupo Hamas, que controla a faixa de Gaza. As manifestações exigem o retorno dos refugiados palestinos às cidades e aldeias das quais suas famílias saíram quando o Estado de Israel foi criado há 70 anos. Essas terras hoje pertencem a Israel. O grupo terrorista basco ETA pediu desculpas por matar inocentes durante o conflito pela criação de um país independente no norte da Espanha. A gente vai agora direto à Europa, lá para Londres, falar com a nossa correspondente Cecília Malan. Cecília, boa tarde para você. Por que esse pedido de desculpas agora? Boa tarde, Sandra. Porque o desmantelamento definitivo do grupo armado deve ser anunciado mês que vem.
Hoje, o pedido de desculpas, publicado em 2 jornais, foi por matar inocentes durante o conflito pela criação de um país independente, o que nunca aconteceu. O País Basco hoje é uma região autônoma encravada entre o extremo norte da Espanha e o sudoeste da França, com parlamento, polícia e sistema educacional próprios, mas faz parte do Reino da Espanha. Foram 4 décadas de luta armada, primeiro contra a repressão da ditadura do general Franco, que baniu a língua basca e mandou prender intelectuais. Depois da morte dele, em 1975, e da transição democrática, a luta do ETA passou a ser pela independência. Os principais alvos eram policiais, militares e políticos ligados ao governo central da Espanha e contrários às ideias separatistas. Muita gente sem relação direta com o conflito também perdeu a vida. Em setembro de 2010, o grupo informou que não promoveria mais nenhum ataque. 4 meses depois, um cessar-fogo permanente foi declarado. E em abril do ano passado, o ETA revelou onde ficavam os depósitos de armas e entregou tudo. No fim, foi uma mistura de fatores que enfraqueceu o ETA, a recusa do governo central de negociar com um grupo armado, a proibição de uma representação política e, talvez o mais importante, a falta de apoio popular. Sandra. Ok, Cecília, muito obrigada. O Globo Repórter de hoje nos leva a Portugal. Algarve, o melhor lugar do planeta para se viver uma aposentadoria. A beleza dos vinhedos às margens do Douro e o segredo de um dos vinhos mais apreciados da terra, o Porto. A livraria mais bonita, cenário que inspirou as histórias de Harry Potter. A cidade das ondas gigantes, a pequena Nazaré, encanta os visitantes e desafia os surfistas. Oportunidades, trabalho, tranquilidade. A qualidade de vida impressiona mais do que a beleza das construções medievais. Palácios suntuosos, castelos. Portugal nunca perdeu a majestade. Hoje, no Globo Repórter. Pela primeira vez, a Defesa Civil de Salvador acionou o sistema de alerta para tirar os moradores das áreas de risco. Desde ontem, está chovendo sem parar. E quem vai falar sobre isso com a gente é Isabela Camargo. Isabela, boa tarde para você. Qual a previsão para hoje por lá? Mais chuva, Sandra, inclusive volumosa para toda a região metropolitana de Salvador. Agora, é importante explicar que esse alarme, essa sirene é acionada para a prefeitura tirar as pessoas de lugares vulneráveis e levar para locais mais seguros, abrigos temporários, tá? A gente vai ver algumas imagens. O alarme é acionado, gente, esse aqui, quando o acumulado de chuva atinge 150 milímetros. Essa quantidade toda deixa o solo muito encharcado, tanto que a terra já deslizou em 47 pontos diferentes até o começo da manhã. Córregos já transbordaram e ruas e imóveis, como a gente está vendo, estão alagados. E o que tem no céu nesse momento da região metropolitana, veja só, demos um close aqui na Bahia, é esse aglomerado de nuvens de chuva. Portanto, vai continuar. E dos 60 milímetros previstos para hoje, parte então já choveu e parte ainda vai continuar à tarde e à noite. Temos uma boa notícia. Amanhã esse volume diminui drasticamente, tá? Só 8 milímetros. E no domingo, aí o tempo abre e não temos então mais uma gota de chuva para Salvador, tá certo? Outro recado importante hoje vai para o pessoal do Oeste Gaúcho. Volta a chover forte, tá certo? Aproveita então para passear aqui por essas áreas verdes nos estados em que tem previsão de pancadas de chuva nessa tarde. Oeste de Santa Catarina, Paraná, vem pelo Triângulo Mineiro, passa pelo centro-sul de Goiás, norte de Tocantins, norte aqui do Nordeste e faixa leste. Do interior da região, passando por Tocantins e Goiás, até a porção norte ali do Rio Grande do Sul, aí o tempo fica bem seco, o sol continua toda a tarde e não deve chover. As temperaturas ficam assim, vamos falar das mais quentes. 35 Palmas, 33 em Boa Vista e Teresina, 31 em Fortaleza e também no Rio de Janeiro, 30 Campo Grande, Manaus, Porto Alegre e em São Paulo, Sandra, 26. Agora esses 26 devem estar batendo lá fora agora, né? Que tá um solão. Tá lindo. E aí, fim de semana, quais são os destaques? Olha, essa chuvarada então que a gente mencionou de Salvador, ela amanhã vai lá para Sergipe. Veja só aqui no mapa, né? Esse azulado aqui então mostra chuva amanhã para Sergipe, continua chovendo no estado gaúcho, chama atenção também para o pessoal do norte do Pará, Amazonas e também no Amapá.
E no Sudeste o tempo continua seco. Então nós vamos continuar, Sandra, com manhãs mais fresquinhas, tardes mais quentes, a cara do outono. A noite também é mais fresquinha, também, né? bem lembrado. Ok, então, bom fim de semana para você. Pra nós, obrigada. O Jornal hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Uma ótima tarde para você, um excelente fim de semana.